Nesse momento, Tizio surge dizendo que trouxe seu primo José para que Maria o conheça, explicando que ele ajudará Renato na venda. Maria, curiosa, pergunta o nome dele e José ao seu se apresenta educadamente. Em seguida, Maria questiona de que senzala ele veio, mas Tizio responde que José nasceu depois da liberdade. José, um pouco acanhado, diz que se Maria não quiser que ele fique, ele vai embora. Mas Maria o interrompe, pedindo que ambos voltem para a senzala. Depois que eles saem, Maria fica pensativa, com um olhar distante, e Leonora, percebendo, pergunta o que há. Mas Maria apenas responde que não é nada, escondendo seus verdadeiros pensamentos, enquanto o som das comemorações ainda ecoa ao longe. Todos os italianos se divertem animadamente na colônia, embalados por música, risadas e o espírito festivo do Natal. Enquanto isso, Rosana observa seu filho dormir serenamente e Angélica, pensativa, comenta que não consegue parar de imaginar como Mateu deve estar se sentindo naquela noite, tão longe do próprio filho. Rosana, em tom firme, responde que foi ele quem escolheu essa distância e essa vida, mas Angélica insiste, dizendo que Rosana pode ao menos imaginar o sofrimento que Mateu deve estar passando. Rosana, sem paciência, afirma que quem abandona um filho não pode estar sofrendo tanto, quando diz, e pede para mudarem de assunto, não querendo mais falar sobre isso. Angélica, tentando aliviar o clima, comenta sobre conversar a respeito de Marco Antônio, e Rosana concorda, mudando o tom e respirando fundo. Em outro canto, José confessa a Tizio que não gostou do jeito de Maria do Socorro, mas Tizio o repreende, dizendo para o primo largar de bobagem e lembrando que Gumercindo permitiu que eles ficassem ali. José, ainda contrariado, ressalta novamente que não simpatizou com ela. Enquanto isso, os italianos continuam preparando as comidas e outros dançam alegremente, aproveitando cada instante da noite. Mateu, por sua vez, suspira e diz que não quer ficar pensando no filho, alegando que o menino está bem com a mãe ou com os avós. Juliana tenta confortá-lo, dizendo que sente o mesmo em relação à filha que ficou na mansão, e Mateu pede para não se deixarem levar pela tristeza, afirmando que agora devem pensar apenas em suas próprias vidas. Ele diz que o Natal é apenas um dia qualquer, e Juliana concorda, embora mencione esperançosa que talvez Dolores traga o neto para visitá-los. Mateu, olhando o horizonte, fala que fica imaginando o futuro, se conseguirão comprar o terreno e depois construir as casas, afirmando com confiança que, com ele e Amadeu trabalhando juntos, nada será impossível. Juliana sorri e diz que Deus certamente vai ajudá-los. Os dois se olham nos olhos e, tomados pela emoção, se beijam apaixonadamente, encontrando um breve instante de paz no meio de tantas incertezas. Enquanto isso, Gumercindo convida Bartolo para se acomodar à mesa com eles, e Maria faz o mesmo com Leonora, que prontamente se aproxima e se senta. Maria pede para Gumercindo fazer uma oração, e ele, com devoção, agradece pela fartura sobre a mesa e pelas bênçãos recebidas. Após a prece, ele pede que todos comam em paz. Do outro lado, na colônia, os trabalhadores aproveitam a noite ao seu modo, entre músicas e conversas animadas. Florinda vai até Renato e, ao entregar-lhe um prato da ceia, troca com ele um olhar intenso e cheio de sentimentos contidos. Renato agradece discretamente e Florinda se retira, enquanto ele começa a comer pensativo. José, ao seu, observa em silêncio, perdido em suas próprias ideias, e Tizio, folheando um livro, comenta que é noite de Natal. José responde friamente que sabe, e Tizio, curioso, pergunta no que ele está pensando. José diz que em nada, mas Tizio insiste, perguntando se ele ao menos imaginou como a mãe deve estar. Ao que José responde que prefere não pensar nisso, dizendo que Naná está com o homem dela e não quer saber. Tizio, tentando animá-lo, propõe que os dois vão até a colônia, pois os italianos estão festejando e sempre sobra comida. Mas José recusa. Diante da negativa, Tizio diz que então vão dormir com fome. Pouco depois, Maria caminha levando uma bandeja nas mãos e, ao se aproximar, José se levanta, observando-a em silêncio. Maria entrega um prato da ceia a Tizio, que agradece emocionado, e em seguida se volta para José, que continua calado e desconfiado. Maria pergunta se ele não está com fome e pede que aceite o prato. José, após um breve silêncio, pega o prato e agradece timidamente. Enquanto José come, Maria o observa com ternura e Tizio acompanha a cena satisfeito. Maria suspira e pede que comam em paz antes de se retirar calmamente, voltando para casa sob o som distante das comemorações.
Ao chegar, Maria observa a senzala pela janela e fica pensativa, lembrando-se de tempos antigos, e começa a caminhar de um lado para o outro, tomada por lembranças. Leonor e Bartolo, por sua vez, saem da casa grande e seguem juntos até a colônia, onde todos dançam com alegria. Renato observa Florinda dançando com outro homem e, tomado pelo ciúme, se aproxima e começa a bater palmas, chamando sua atenção. Bartolo chega e dança com Leonora, ambos sorrindo e se divertindo como nunca. Bartolo, emocionado, diz que ainda não acredita que tudo aquilo está acontecendo com eles. E Leonora, sorridente, responde que está sim e que é real. Ela comenta que em breve irá ver a filha, e Bartolo afirma que agora, com a graça de Deus, eles finalmente começarão uma nova vida no país. Enquanto a música ecoa e a colônia vibra em alegria, Maria observa a senzala da janela com um olhar perdido no passado, e em seus pensamentos surge a imagem de Naná grávida. Gomercindo, curioso, pergunta por que Maria levou comida aos meninos, dizendo que, se ela tivesse esperado, eles teriam vindo ou ido à colônia. Maria explica que teve pena só de imaginar que eles pudessem estar com fome, mas Gomercindo acha estranho esse gesto e diz que nunca viu Maria agir assim. Ela responde que, se fosse só por Tizio, não teria feito, mas José é diferente, é triste, retraído e parece uma criança que carrega um peso no olhar. Gomercindo comenta que ouviu de Tizio que os dois foram expulsos da escola, e Maria pergunta se ele realmente acredita que José é primo de Tizio. Ao que Gomercindo responde que Tizio inventa muitas histórias e que é difícil saber o que é verdade. Ele se levanta dizendo que vai dormir, e Maria diz que também irá. Quando ele sai, Maria fica sozinha e as lembranças voltam com força. Recorda o confronto que teve com Naná, quando mandou ela calar a boca. E no pensamento, ouve Naná dizendo que, se tivesse um filho homem, mandaria para Maria criar, já que ela só havia dado filhas a Gomercindo. Maria se questiona porque lembrou disso justo agora e tenta afastar o pensamento. Mas em outro lugar, Naná sozinha também reflete, perguntando-se onde estará seu filho e se Antenor teria descoberto o paradeiro dele, como fazia com os escravos. A noite de Natal segue silenciosa, dividindo entre lembranças, segredos e corações inquietos. Naná demonstra profunda preocupação, seus olhos se enchem de lágrimas, enquanto tenta conter o desespero, dizendo não querer pensar no pior. Enquanto isso, Tizio e José dormem na senzala, e do outro lado, os italianos seguem festejando alegremente, embalados pela música e pelas conversas da noite. Bartolo e Leonora permanecem juntos, trocando olhares ternos e palavras cheias de esperança para o futuro. Em outra parte da cidade, Antenor caminha pela rua deserta, com passos lentos e olhar inquieto, até chegar diante da imponente mansão de Francisco. Ele observa atentamente cada detalhe da casa, as janelas iluminadas, o portão de ferro e o silêncio que parece pesar sobre o lugar. De repente, Damião o avista de longe e vai ao seu encontro. Damião cumprimenta Antenor com um boa noite e logo avisa que não pode deixá-lo entrar, pois toda a família ainda está acordada dentro da mansão onde ele trabalha. Antenor, com um semblante tenso, diz que Naná está desesperada e Damião responde que já sabe o motivo. Antenor então pergunta se José apareceu por lá e Damião, sendo direto, confirma, mas explica que o menino ficou na casa apenas alguns dias. Antenor, apreensivo, questiona para onde José foi e Damião responde que ele saiu junto com o filho dele, mas não faz ideia da direção que tomaram. Antenor insiste, perguntando por que Damião não o segurou na casa, mas Damião o encara e revela que José está fugindo justamente de Antenor, perguntando se ele não sabe o motivo. Antenor, com voz firme, diz que sabe, que é por causa de Naná, que está esperando um filho dele. Damião, sem esconder o desprezo, diz que José odeia Antenor, e o homem cabisbaixo confessa não saber o que fazer para acabar com tanto ódio. Damião pede desculpa, diz que precisa entrar e aconselha Antenor a usar o faro de feitor que ele sempre teve para encontrar o menino. Em seguida, deseja boa noite e se despede, deixando Antenor sozinho diante da escuridão, refletindo e murmurando para si, perguntando em voz baixa para onde Tizio deve ter levado José. Na pensão, Juliana comenta com Mateu que Dolores está demorando mais do que o esperado. Mateu, cansado, diz que eles deveriam dormir, mas Juliana, ansiosa, responde que vai esperar. Ele reclama de sono e ela pede que vá descansar, prometendo não demorar. Mateu concorda e sobe, enquanto Juliana permanece pensativa, imaginando se a filha de Dolores permitirá que ela traga o menino. Pouco depois, Dolores chega acompanhada de Toninho e com o pequeno Juan nos braços. Juliana fica encantada ao ver o menino e, emocionada, pede para segurá-lo. Dolores entrega o neto e Juliana o acolhe com ternura, mas o bebê chora e ela o devolve a Toninho, que o acalma. Dolores e Toninho se retiram e Juliana, tomada pela emoção, começa a chorar sozinha, as lágrimas escorrendo sem que ela consiga conter.
Subindo as escadas, Juliana encontra Mateu e conta que Dolores trouxe o menino. Mateu confirma que viu, mas lembra que ele não é filho deles. Juliana diz saber e pede que ele não repita isso, dizendo que basta ela ter consciência disso. Mateu, mais calmo, se aproxima e a beija carinhosamente, tentando encerrar o assunto. Enquanto isso, em outro cômodo, Toninho diz que está curioso para saber quanto tempo Juan ficará na pensão com Dolores, mas ela responde que será até a filha se entender com o marido. Toninho, descrente, afirma que isso nunca vai acontecer, e Dolores, decidida, garante que é mulher o suficiente para cuidar sozinha do neto. Em seguida, pede que Toninho prometa não contar a ninguém que o menino foi abandonado na roda da Santa Casa, onde as mães sem coração deixam seus filhos. Toninho, surpreso, diz que foi justamente lá que Hortêncio o buscou, e Dolores reforça que ninguém pode saber disso, principalmente Juliana. Toninho pergunta por que ela insiste tanto nesse segredo, e Dolores desconversa, dizendo que é por nada, apenas reforçando que ele não deve abrir a boca com ninguém. Mais tarde, Juliana, ainda emocionada, diz a Mateu que ficou feliz em ver Dolores entrando na pensão com o menino, afirmando que ele lembra Francesquinho. Mateu, sério, responde que Francesquinho também não era filho deles, assim como Juan, mas Juliana pede que ele não fique bravo. Mateu suspira e diz que não está zangado, apenas cansado, e a convida para dormirem. Juliana, deitada, ainda pensa no pequeno Juan antes de adormecer. Na mansão, Janete observa sua neta dormir e comenta em tom melancólico que a ceia de Natal foi uma noite triste, pois só ela e a neta permaneceram sóbrias, enquanto o avô e o pai da menina estavam bêbados, transformando a comemoração em algo amargo. Do andar de cima, Janete ouve as vozes de Francesco e Marco Antônio, cantando desafinados e rindo alto. Entre uma música e outra, Francesco pergunta ao filho o que realmente conta nesta vida, e Marco Antônio responde prontamente que é o dinheiro. Francesco nega, dizendo que o conta é o amor. Marco Antônio, provocador, pergunta se o pai está falando de Janete ou de Paola, mas Francesco, percebendo a ousadia, corta a conversa, dizendo que Mariana não ouviu nada e que Marco Antônio está bêbado. Mariana, que observava de longe, concorda, tentando evitar um conflito. Marco Antônio insiste, dizendo claramente que estava falando de Paola. Irritado, Francesco manda calar a boca e Mariana intervém pedindo que parem, pois Janete poderia ouvir. No entanto, já é tarde. Janete surge na escada e com um olhar firme diz que ouviu tudo, deixando todos paralisados. O silêncio pesado tomando conta da sala e encerrando de forma amarga a noite que deveria ter sido de paz. Paola reflete como deve ser Janete se ela realmente sabe valorizar o homem que tem ao lado, alegando que Francesco é um homem triste, porém de natureza gentil, e admite que ele tem plena consciência de que ela, Paola, é completamente apaixonada por ele, mas se pergunta por que ele não sente o mesmo, questionando a si mesma o que ainda prende Francesco àquela mulher. Nesse momento, Inês surge e pergunta se Paola está falando sozinha, ao que Paola responde que apenas estava pensando alto. Mas Inês pede para ela pensar baixo, advertindo que o pai delas está lá embaixo e pode escutar. Inês então revela que Anacleto encontrou o retrato e alerta Paola para tomar cuidado com o que vai dizer a ele. Paola pega o retrato nas mãos e questiona quem mandou o pai mexer em suas coisas. Mas Anacleto responde que, como pai, tem o direito de zelar por ela. Mesmo assim, Paola rebate afirmando que ele não é seu dono e pede que vá dormir. Inês tenta intervir, pedindo calma e tentando convencer Anacleto a se deitar, mas ele insiste, dizendo que não vai dormir, enquanto Paola não explicar aquela história direito. Paola, já impaciente, diz que não estava fazendo nada de errado e que na foto aparecem Marco Antônio e Janete, a esposa do senhor Francesco, explicando que todos almoçaram juntos e depois pararam no jardim apenas para tirar um retrato em grupo. Ela completa dizendo que Francesco quis tirar o seu retrato ao seu lado, porque a vê como uma filha que ele nunca teve. Inês insiste novamente que todos deveriam se recolher e Paola pede a bênção ao pai, o que acalma Anacleto, que por fim se convence e sai do cômodo acompanhado de Inês. Paola então guarda o retrato com cuidado. Em outro momento, Janete diz que Francesco terá de explicar aquela história, mas ele questiona de que história está falando e pede para que o deixe dormir. Janete pergunta se Paola é a sirigaita do retrato, mas Francesco tenta acalmá-la, pedindo para não gritar, pois pode acordar a neta. Janete insiste, dizendo que ouviu Marco Antônio falando da sirigaita e jura a si mesma que agora vai descobrir quem é Paola. Enquanto isso, Francesco comenta com Mateu e Amadeu sobre a construção de casas, afirmando que Roma ainda possui muito terreno e que não podem pensar em algo pequeno. Amadeu pergunta se ele quer que construam sobrados, e Francesco dá a entender que sim.
Ele diz que em um terreno onde caberiam 2 casas, é possível erguer 4 sobrados, aproveitando melhor as paredes, os materiais e a mão de obra, o que Mateu completa dizendo ser uma ótima economia. Francesco diz que eles estão entendendo a proposta e revela que sua casa bancária pode financiar tanto os sobrados quanto o material, oferecendo-se para ser sócio do negócio. Amadeu e Mateu ficam surpresos, acreditando que Francesco estava apenas querendo ajudá-los, mas ele explica que deseja uma parceria, uma sociedade justa. Mateu hesita, dizendo achar que talvez Francesco não se interesse, mas Juliana intervém, afirmando que acredita que sim, e Toninho concorda, dizendo que vale a pena aceitar. Francesco então pergunta se o negócio está fechado, e Amadeu confirma animado. Francesco ressalta que, se todos trabalharem direito, ficarão ricos. Em outro ambiente, Maria tenta acalmar Janete, pedindo que ela fique tranquila e dizendo que talvez esteja exagerando, pois Francesco e Marco Antônio haviam bebido muito vinho naquela noite. Janete, contudo, diz que um homem embriagado acaba revelando suas verdades e afirma que agora tem certeza de que Francesco possui uma amante chamada Paola.